Com conhecimento e anuência do denunciado, a ofensa à honra do magistrado individualmente considerado foi gravada em vídeo por terceiro, o que facilitou a divulgação da afirmação caluniosa, que se tornou pública em 14 de abril de 2023, com ampla repercussão, como antes mencionado. Com esses dados, conclui-se pela existência de indícios suficientes de terem sido praticados atos concretos de ofensa à honra de juiz pelo denunciado e de elementos suficientes para demonstrar, insisto, que nesta fase, possível autoria delitiva imputada na denúncia. Desde já, quero deixar explicitado que a classificação jurídica dos fatos é sempre provisória nesta fase. Foi focado no crime de calúnia, mas isto é provisório. Ademais, não se tem evidenciado nesta fase de recebimento da denúncia que as declarações prestadas pelo denunciado estivessem acobertadas pela imunidade material, o que, aliás, o próprio advogado cuidou, e como está na jurisprudência pacífica do Supremo relativamente ao artigo 53 da Constituição do Brasil. Consolidou-se na jurisprudência do Supremo entendimento sobre declarações feitas fora do Congresso Nacional, e neste caso, se fosse antes, nem poderia ser ali, que a imunidade material não é absoluta, também estou citando jurisprudência neste sentido. Na espécie, não se demonstra, nesta fase de recebimento da denúncia, qualquer relação entre falas do denunciado e atividade parlamentar que, a terem sido feitas antes da assunção do mandato, sequer poderiam mesmo ter sido ali consideradas. Portanto, não se tem aqui, em nenhum momento e por nenhuma forma que se vislumbre a questão, o disposto no artigo 53 da Constituição. O pedido de defesa de, aspas, reconhecimento da retratação pública promovida pelo acusado nos termos do artigo 143 do Código Penal, absolvendo sumariamente, com fulcro no artigo 397, inciso 4 do Código de Processo Penal, não pode ser acolhido porque o crime imputado ao denunciado é de ação pública, penal pública condicionada à representação, e a retratação para os fins de isenção de pena só é cabível para os crimes de calúnia e difamação sujeitos à ação penal privada, o que não é o caso. Afastados os argumentos defensivos, parece-me suficiente, portanto, para o recebimento da denúncia, presença de indícios de autoria e materialidade, o que foi comprovado neste caso. Prova definitiva dos fatos será conduzido no curso da instrução, não me parecendo, nesta fase preliminar, possibilidade de discussão sobre o mérito da ação penal. A denúncia é uma proposta de demonstração de prática de fato típico e antijurídico imputado a determinada pessoa, sujeita à comprovação e à contradita, e, como assentado na jurisprudência, apenas deve ser repelida de pronto quando não houver indícios suficientes da existência de crime, quando de início seja possível reconhecer a inocência do acusado ou quando não houver, pelo menos, indícios de sua participação. Descrito na denúncia, comportamento típico, com indícios de autoria e materialidade delitiva, a ação penal deve ser instaurada com recebimento da denúncia, o que me parece ser o caso constante dos autos, pelo que, tendo a peça inicial acusatória atendido os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e ausente qualquer uma das hipóteses previstas no artigo 395 do Código Penal, o meu voto, senhor presidente, senhores ministros, é no sentido de receber a denúncia formulada pela Procuradoria-Geral da República em desfavor de Sérgio Fernando Moro. Como voto, presidente? Agradeço. A relatora que recebe a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República. Ministro Flávio Dino. Senhor presidente, nobres pares, saudando novamente a eminente relatora, considero que ela fez uma análise com a profundidade cabível nesse momento processual quanto aos requisitos da denúncia, mormente a autoria incontroversa em relação aos indícios de materialidade, que, a meu ver, estão reforçados por um fato que chama atenção para ser deslindado quando da instrução. Por que a imputação foi feita em relação ao ministro Gilmar Mendes e não a qualquer outro? Este fato é relevante, porque não foi certamente uma escolha aleatória, uma vez que é público
que o ministro Gilmar Mendes foi um dos que julgou seguidas vezes aqui nesta corte de modo restritivo em relação a ações penais conduzidas pelo então magistrado Sérgio Moro. Acho que essa conexão a ser, repito, deslindada na instrução é que traz peso ao fato, porque se trata de um momento mais do que infeliz, envolvendo exatamente este ambiente em que houve uma escolha, a meu ver, até aqui, consciente, pode ter sido inconsciente. Isso vai ser, obviamente, debatido no momento próprio, mas uma escolha do magistrado. Senhores integrantes dessa turma, senhora ministra Carmen, nós todos temos alguns sentimentos inatos. Um deles é a proteção contra a dor, própria ou daqueles que amamos. Isso é instintivo. E eu sempre procuro, ao examinar uma questão relativa a crime contra a honra, pensar se a imputação, se fosse dirigida a mim, teria a aptidão de provocar dor, de provocar mais do que um mero incômodo ou um mero dissabor. E considero que envergar uma toga, qualquer que seja ela, sobretudo da Suprema Corte desse país, é uma responsabilidade elevada de mantê-la como a Constituição determina, mantê-la como sinal de reputação ilibada. E um magistrado que se corrompe, um magistrado que eventualmente possa, lamentavelmente, vender uma decisão, é, obviamente, incompatível, absolutamente incompatível com o exercício da função judicante. Uma coisa, eminente ministro Fux, ministro Zanin, seria dizer: tal magistrado é desprovido de conhecimento jurídico, ou dizendo de outra forma, tal magistrado é burro. Isso é um incômodo, é um dissabor, uma crítica. Outra coisa é dizer que esse magistrado trai a toga, porque, ao vender a sentença, ele vende a toga, ele comercializa o sinal da soberania popular. Então, acho que há, nessa cena, indícios suficientes para o exame dos fatos, tal como emoldurados pela ministra Carmen, ou seja, há o contraditório, a ampla defesa acerca dos fatos. A classificação jurídica, obviamente, se dá após essa instrução. E creio, inclusive, eminente relatora, que, quem sabe, esse momento da instrução viabilize, inclusive, um esclarecimento que seja positivo para todas as partes, inclusive a parte, nesse instante, denunciada. Eu examinei a questão da retratação, ministra Carmen, e Vossa Excelência apresenta um óbice, e me chamou a atenção que há outro. A retratação deveria ser cabal, deve ser cabal à luz da lei. E não identifiquei isso nos autos até agora. Então, a soma disto é que me leva a considerar que há, sim, um suporte empírico razoável para dizer que a peça subscrita pela doutora Lindora, eu esqueço o sobrenome dela toda vez, pela doutora Lindora Maria Araújo, atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, daí porque, abrindo espaço ao exercício do devido processo legal, acompanho a eminente relatora quanto ao recebimento da denúncia. Agradeço, ministro Flávio. Ministro Cristiano Zanin. Senhor presidente, renovo meus cumprimentos. E, primeiro, gostaria de observar que, no dia 14 de abril de 2023, o ministro Gilmar Mendes fez uma representação à Procuradoria-Geral da República. Então, esse requisito também está atendido. E a denúncia, ao meu ver, também descreve, na forma do artigo 41 do Código de Processo Penal, os requisitos mínimos para o recebimento da denúncia. Então, eu estou aqui também, neste momento, acompanhando a eminente relatora quanto ao recebimento da denúncia. Também entendo que há dúvida, no mínimo, sobre a possibilidade de retratação, já que o artigo 143 do Código Penal fala querelado e não denunciado.
Mas, de qualquer forma, é uma questão também que pode ser vista ao longo da instrução. Então, eu estou acompanhando integralmente o voto da eminente relatora, senhor presidente. Obrigado, ministro Zanin. Ministro Fux. Senhor presidente, nada a acrescentar, depois que os colegas assim expuseram, o voto da relatora é minudente. O ministro Flávio Dino tocou num ponto importante, sou magistrado há 47 anos, realmente é muito mais sensível a essas alusões infelizes, ainda que num momento de jocoso, num momento de festa, contra o magistrado, razão pela qual eu acompanho integralmente o voto da ministra Carmen Lúcia. Eu também acompanho integralmente a eminente relatora. Não vejo a inépcia na inicial. Estão presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Da mesma forma, nesse momento de análise do recebimento da denúncia, a justa causa também se apresenta viável, como já detalhado pela eminente relatora. Dessa forma, recebo integralmente a denúncia e proclamo o resultado. A turma, por unanimidade, recebeu a denúncia ofertada pela Procuradoria-Geral da República contra Sérgio Fernando Moro pelos crimes previstos no artigo 138, pelo crime previsto no artigo 138, as causas de aumento de pena do artigo 141, inciso 2º, 3º, 4º e também o parágrafo 2º, todos do Código Penal.